Vamos aqui, ó, família de origem, que é o natural. Bora tá? lá. Então vamos lá, ó. Família de origem. Aqui começa. Agora, como começa, amor? Explica aí, como começa? Vamos trazer os terceiros? Vamos. Quando o casal traz um terceiro para a relação, que não é uma amante ou um amante, esse terceiro pode ser primeira opção, filho. Então, aqui o Vinícius colocou, uma relação a três nem sempre tem um amante. Às vezes é filho ou filha. Dá preferência para os seus filhos? Tá dando mais do que para o seu marido? Ou seu marido dá mais preferência para a filha do que para você? Aí já tem um processo de triangulação. Não é maldade, não faz porque quer. Mas o que você está ensinando para essa criança na maneira inocente de vocês? Mas o diabo se aproveita. Que numa relação a dois tem um terceiro, a menina ou o menino. E o meu filho é a minha vida, meu marido presta para nada. Meu filho, é como aqui no YouTube, né? E no Instagram. Vai colocar lá, filho é prioridade. Filho é prioridade quanto é bebê. Se você quiser enfiar qualquer coisa na sua cabeça, de doentio, vai dar problema lá na frente. A responsabilidade é sua porque o filho é seu. Mas o fato é, bebê, criança, depende de você. Mas ainda assim, quando o bebê vai crescendo, você tem que aos poucos retomar a sua função mulher e sempre mostrar para aquela criança que a tua prioridade é o seu marido. Eu quero entender que negócio é esse de você casar com um homem, certo? Em que você diz assim que ele não presta. Tá casada para quê? Você ensina essa criança o seguinte: a minha mãe, a preferência dela não é o meu papai, sou eu. Logo, essa criança ela vai aprender que no relacionamento a dois existe sempre um terceiro. Ela é a terceira. Mas como que o casal traz essa criança para o casamento? Quando a mulher, geralmente é a mulher, queridas, é a mulher. Presta atenção, 99%. Raras exceções quando é o homem. A mulher, ela faz o seguinte, ela tem um vazio muito grande dentro de si, ou problemas no casamento que ela não consegue resolver e ela abre mão. Então, ela tem esse filho para preencher um vazio dela. Quantas mulheres que eu atendo, as mulheres também, minhas amigas do Método Viva, que falam lá, eu pergunto, para que você vive? Para os meus filhos. Já tem um problema aí. Se você diz que vive para os filhos, que a sua vida é os seus filhos, você está colocando essas crianças para preencher um vazio no seu coração e um vazio na relação. Por isso que muitas mulheres, quando vão ter filhos, elas fazem o que com esses meninos? Geralmente é menino, homem. Elas pegam e colocam no lugar do marido. É o meu preferido. Presta pra nada. Vai dormir na cama comigo, vai ficar comigo. Dulce, mas o meu marido viaja, trabalha, não interessa. Dorme na cama com você, a criança começa a entender que ela é a terceira nessa relação. Então, a mulher é responsável, muitas vezes, em trazer a criança. Dulce, e quando é o marido? Tem casos que é isso mesmo. O Vinícius já atendeu um caso de um casal em que o homem é que fazia a questão que a menina dormia na cama com a mãe e ele dormia na cama da criança. Isso é danoso. Isso, o que vocês precisam... Rapidinho, Vini. Isso é trauma. Queridas, vocês acham que estão fazendo algo tão bom para o filhinho de vocês? Vocês estão traumatizando, porque para a criança, lá no fundo, é uma dor tão insuportável, ela não sabe dizer, mas é uma dor tão insuportável porque elas estão entrando em um lugar que não lhes pertence, que é o lugar do pai. Isso. Então, assim, se você tem uma criança que você traz para dormir com vocês aí na cama, ou muitas vezes quando o pai vai repreender o filho ou a filha, você se intromete e tira a autoridade do pai. Ou a preferência da mulher é sempre para o filho, para a filha, do que para o marido. Também. Então, assim, são vários exemplos. Vários. A questão é, toda vez que o filho estiver no relacionamento conjugal, vocês estão trazendo um terceiro para o relacionamento. Exato. E a criança vê isso. Ela está assistindo, ela vai ser modelada com este padrão de relacionamento a dois. E aí, olha só o sofrimento para o filho. A mãe fica colocando o pai para ser rival do filho. Como? Falar mal do pai para o filho. As brigas do casal para o filho. Isso. Se o pai repreende, a mãe entra em favor da criança e fala, não fala, você não pode falar assim com meu filho. Com o meu filho. Meu filho, é isso mesmo. Você não pode falar assim com o meu filho, tirando a autoridade. Sim. Se o pai dá uma ordem, a mãe vai lá e dá outra.
Então a criança, ela começa a ser colocada como o marido, entre aspas, executivo da mãe. Ou a menina também, a esposa executiva da mãe. Ok. Ou a esposa executiva da mãe. Qual é o padrão na cabeça do filho ou da filha? Um casamento é construído com base de três pessoas. Por quê? Porque na época dos meus pais eram meu pai, minha mãe e eu. E aí, no caso do menino, é assim, ó, eu amo a minha mãe. Isso. Só que a minha mãe diz que me ama, ela briga com meu pai, só que ela não tem relação sexual comigo, ela tem com meu pai. Aí o filho se sente como? Trocado. Se sente excluído, se sente traído. O sentimento de traição começa na infância. O sentimento de traição começa aqui, o sentimento de traição. A sensação de troca. Ou seja, a mulher que diz me amar não tem relação sexual comigo, se relaciona com outro homem, no caso, o pai. Então, quando isso acontece, o marido e a mulher não estão vivenciando o princípio de Gênesis 2:24, porque eles não são uma só carne. Eles são uma carne e mais outra, que é o terceiro. Às vezes é o filho, às vezes é a filha. Tem casos que, às vezes, então, o casal casou. Ok, o homem e mulher casaram. E é muito comum também trazer, às vezes, a mãe. Que é a terceira pessoa da relação, que de repente não são os filhos, mas é a famosa mãe. É a famosa mãe. E na maioria das vezes é a mãe, minhas irmãs. É a maioria das vezes, porque geralmente não é o pai que se intromete em tudo, né, gente? Nós já atendemos casos em que a palavra final dos pais da cliente que nós atendemos vinha do avô. Exatamente. Lembra daquele caso que vinha do avô? Lembro. E ela adotou um padrão de relacionamento triangular, por quê? Porque os pais dela e o avô que educavam ela, olha só, o pai não dava a palavra final para ela, quem dava a palavra final era o avô. Quem fazia a função paterna era o avô. E tinha o pai vivo. O avô materno. E o pai vivo. Sim, mas só que o pai não tinha autoridade nenhuma, lembra? Sim, porque a mãe não deixava. Porque a mãe, a própria esposa, não deixava o marido ser pai, se posicionar. Ela dava abertura para que o pai dela viesse na relação e fizesse o papel do marido executivo. Meu Deus, que bagunça. Se eu sou casado com a Dulce, só que quem dá ordem na minha casa é o meu pai, quem está cumprindo o papel de marido executivo da Dulce é o meu pai, não sou eu. E aí o nosso filho vê esse padrão de relacionamento, ele fala, tá bom. Então, quando eu casar, tem que ter o pai, a mãe e um terceiro. Porque o meu avô aí, como é que dá ordem em casa, como é ele que tem que falar para mim o que eu tenho que fazer. Isso. E o problema dessa cliente era justamente infidelidade conjugal. Ela não conseguia manter um relacionamento a dois. Todo o relacionamento que ela tinha, inclusive o último casamento, traía. Então, assim, romper esse princípio de uma só carne não envolve somente em trazer um amante. Envolve em trazer pai, envolve em trazer... E quando eu falo pai, é pai e mãe, tá? Pai ou mãe, envolve trazer os pais, envolve trazer os filhos, envolve trazer, sei lá, quem mais? Um amigo, qualquer... Teve um caso... Quem você quiser que não seja somente eu vou trazer casal. Um caso. Você me trouxe, falou de amigos. Eu trabalhei com uma mulher no trabalho terapêutico. Ela tinha problemas no casamento porque o marido não tinha amante. Os pais desse marido eram gente boa, eles não se envolviam no problema do casal. Só que tinha um terceiro nessa relação que não conseguia, que ela falava assim, Dulce, como é que eu me livro disso? Ela teve problema de alopécia. Olha só. Alopécia é o quê, gente? Aqui, queda de cabelo. O que aconteceu? Ela estava perdendo o cabelo, mexendo com o feminino dela, perdendo a beleza do feminino, a força do feminino, por quê? Ela não conseguia ser esposa, porque esse homem já tinha escolhido o terceiro, esposo ou esposa. Esposo, vou dizer assim. Era homossexual? Não é nada disso. Um amigo. Todas as viagens que ela marcava, amor, só nós dois, tá bom. Quem aparecia lá no check-in do aeroporto, um amigo lá. Fulano, cheguei. Fulano, amor, mas não era somente nós dois? Então eu tive que convidar ele, não podia. Toda viagem, ela nunca, por 2 anos de casada, conseguia viajar só com o marido. Male na lua de mel, que foram poucas viagens, aliás, foram poucos dias. Quando voltou, esse homem vivia enfiado na casa do amigo, que também era casado, mas esse amigo também não dava bola nenhuma para a esposa. Eles dois viviam juntos, para cima e para baixo, abriram negócio juntos, faziam tudo juntos. Ele só chegava em casa para dormir. Todas as viagens,
ele estava envolvido. Sim. Por quê? Queridas, veja, não tinha traição aqui, mas tinha uma terceira pessoa. Não era uma só carne. Não era uma só carne. Sempre tinha um... Agora imagina se Casal eles tivessem... cristão, hein? Não, sim, gente.